Beleza então, pessoal, vamos lá. Agora configurar a nossa placa de captura. Principalmente o som, porque o som é o que mais eu vejo que o pessoal sofre um pouquinho. Então vamos lá. Então aqui está a tela do Streamlabs, né? Só para vocês verem as configurações. Lembrando, pessoal, esse vídeo é para quem sabe mexer no Streamlabs, tá? Que já sabe o conhecimento do Streamlabs e já sabe montar uma live, montar uma cena, montar uma fonte. Mas quem não sabe, eu vou mostrar o básico aqui, que é: você vai vir aqui em cenas no Streamlabs e vai adicionar uma cena nova. Coloca aqui live, por exemplo, e aí vai aparecer uma tela toda preta, beleza? Agora eu vou ensinar vocês a como colocar sua placa de captura nessa tela. Vocês vão vir aqui em fontes, pessoal, ó, em fontes, certo? Então você vai clicar aqui no mais em fontes e você vai selecionar isso aqui: dispositivo de captura de vídeo. Aqui que vai aparecer sua placa de captura. Então você vai clicar aqui. Lembrando, a placa já está toda conectada ali. Eu até mostrei no vídeo que eu postei há um tempo atrás de como é que funciona os cabos ali da placa, mas é básico, é tranquilo, isso é tranquilo. Então você vai adicionar essa fonte, vai clicar aqui, vai adicionar essa fonte, beleza? Como eu tenho a minha fonte da câmera aqui, ele vai entrar essa câmera aqui, mas você vai adicionar nova fonte. Vou colocar aqui, por exemplo, PS4. Eu utilizo o PS4, só para deixar aqui registrado. Então adicionar a fonte. Então tá, ela vai parecer gigante. Então como você vai ajustar ela sem precisar ficar puxando aqui, trazendo? Você vai clicar no botão direito em cima aqui da tela, né? E você vai vir em transformar, ajustar a tela. Ela vai ajustar inteiro na tela, pessoal, tá vendo? Então ficou inteiro ajustadinho. Tanto que vocês nem estão vendo a minha câmera, nada. Só estão vendo a tela do jogo. Mas eu vou diminuir aqui também, para vocês poderem ver certinho. Então aqui, pessoal, eu adicionei a placa de captura. Agora como a gente vai configurar o som da placa de captura. É o seguinte, pessoal. Deixa eu só tirar. Eu vou só ocultar aqui para não atrapalhar, mas tá aqui o PS4, né? A placa de captura tá aqui. Então é o seguinte, pessoal. Quando vocês vêm aqui no Mixer, aqui que você vê o que tá indo para live ou não. Então vocês podem ver que está indo o meu microfone, né? Porque está aparecendo aqui, mas na parte do PS4 aqui, da nossa fonte, ele não tem nada. Então aqui não tem som nenhum. Não tem som nenhum. Então o que você vai fazer? Você vai vir aqui em Mixer, nessa engrenagem do Mixer, certo? Você vai vir aqui nessa parte do PS4, deixa ele mutado, por via das dúvidas, né? Deixa ele mutado aqui, né? Deixa só o microfone por enquanto. Aí você vai vir em configurações globais, pessoal. Você vai descer, vai ter aqui dispositivo de áudio da trabalha 1, 2 e aqui o seu microfone. Provavelmente o seu microfone vai estar aqui, num desses três aqui, depende de onde você colocar, né? No caso eu coloquei aqui no 2, mas pode colocar no 1, não tem problema nenhum. O que você vai fazer? Você vai vir aqui onde está desativado, né? E vai clicar nesse dispositivo de microfone auxiliar. Não precisa ser eu prefiro colocar aqui no dispositivo de microfone. É mais fácil de você controlar. Então vai aqui, dispositivo de microfone. Então você vai clicar aqui e você vai procurar a sua placa de captura. Qual que é a sua placa de captura? Aqui, ó. Interface de áudio digital USB B2. Então você clica aqui, certo? Detalhe, pessoal. Detalhe interessante. Ele já vai ter aparecido aqui no Mixer. Olha, vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo isso aqui? O que está acontecendo, pessoal? Aqui é o som do menu do meu jogo, no caso, né? Mas se você colocar o seu jogo, ele vai parecer mais topado aqui o som. Eu deixo no máximo, pessoal, porque a captura ideal da placa é um pouco baixa. Então deixo no máximo, mas fique controlando. Se o menu tiver aqui, que é uma musiquinha, tá show. Quando você iniciar o jogo, se ele estiver batendo no amarelinho, um pouco antes do amarelinho, tá show. O volume tá bom. Então tem que bater quase no amarelinho aqui, ó, nessa partezinha aqui. Mas aqui tá dizendo que tem som da minha placa de captura, que é a interface de áudio. Então tá tendo o som do meu microfone e tá tendo o som da minha placa de captura. Então o som tá indo, pessoal. Tá indo pra live. Como você vai fazer para ter um retorno dessa placa de captura? Porque assim, no meu caso, eu tô utilizando o meu headset, o meu fone aqui, direto, tá vendo que não tem nada conectado no controle, direto no notebook. Por quê? Porque eu preciso utilizar como microfone, ou no caso eu preciso ouvir os alertas, né? Eu preciso ouvir os alertas da live, os live pics, então eu quero ouvir, então precisa estar no notebook. E
E como se eu deixar o volume da TV alto, ele vai poder estar interferência, então o volume da TV está mutado e eu preciso ouvir o jogo. Então eu vou ouvir direto da placa de captura aqui no notebook. Lembrando, pessoal, notebook fraco, o meu notebook não é um notebook bom. Esse vídeo é para quem tem um notebook fraco, né? Então para você saber que você pode utilizar mesmo tendo um notebook que não seja tão bom. Beleza, pessoal, então você vai aqui na onde está o som da sua placa de captura, certo? Você vai vir aqui na engrenagem dele aqui. Propriedades. Vocês estão vendo que aqui, ó, interface digital. Vocês estão vendo que está como não monitorar? Não monitorar? O que você vai fazer? Você vai vir aqui e colocar monitorar e enviar o áudio. Clica aqui. Beleza. Agora eu estou ouvindo o meu retorno aqui. Estou ouvindo o retorno do meu menu. E como você deixou monitorar e enviar o áudio, automaticamente o áudio está indo para a live ou para a sua gravação do seu vídeo. Porque ele está monitorando, você está ouvindo e ele está enviando para a live. Se você colocar só não monitorar, você não vai ouvir o retorno, mas ele vai continuar indo para a live. Se você colocar apenas monitorar saída muda, você vai conseguir ter o retorno, mas não vai para a live. Então o esquema é deixar em monitorar e enviar o áudio. Vou finalizar. Beleza, pessoal, tá pronto a configuração dessa placa, é só iniciar a live. Deixa eu só deixar agora aqui, ó. Eu deixei como ocultar aqui, mas ele tá aqui ainda, tá? É que eu deixei como ocultar para poder mostrar para vocês no Streamlabs. Então fechou, pessoal. Eu estou com a imagem, eu estou com o som indo para a live, porque tá aparecendo aqui, ó. Vou mexer aqui para vocês verem, ó. Ó, tá vendo que tá aumentando? Porque tô mexendo ali, ó. Tô mexendo no menu e tá aumentando porque é o barulho um pouquinho mais alto no menu. E o meu menu tem uma musiquinha bem de leve, por isso que tá baixinho aqui. Mas se eu colocar no jogo ele vai topar. E além de estar indo para a live, eu estou ouvindo também o jogo que eu tô jogando. Então além de eu estar ouvindo o jogo, eu estou enviando para a live. Por que é bom retorno, pessoal? Como eu falei, você pode ouvir os alertas, né, direto no seu fone. Não precisa deixar sua televisão ou monitor ligado no alto, interferindo no seu microfone da live. E também você vai poder ouvir os seus alertas que você tem na sua live. Fechou, pessoal? Quer ver? Eu vou deixar aumentado aqui, ó. Vou ajustar a tela de volta. Antes disso, pessoal, só vou passar uma dicasinha rápida, que é sobre a configuração da imagem. Você vai em configuração aqui, ó. E você vai em... Deixa eu só puxar pro lado aqui um pouquinho. Deixa eu só deixar... Aqui, ó, senão vai atrapalhar, beleza. Então você vai ali em configuração e você vai aqui antes de iniciar a live, em vídeo. Em vídeo é o seguinte, pessoal, você vai colocar aqui, ó, resolução da base. Eu coloco 720p para não forçar tanto o notebook, porque a resolução de base é a resolução que fica no monitorzinho do Streamlabs. O importante é aqui, resolução de saída. Deixa em 1080p se você tem um notebook um pouquinho mais fraco, beleza? Deixa 1920 por 1080p, 30 fps sempre. Valores comuns FPS, bicúbico no filtro de redução, escalamento nível 6 remoto. Aqui é a imagem para a imagem ir com qualidade para a sua live. Pessoal, sobre a configuração do Streamlabs, eu posso fazer outro vídeo para vocês explicando como você configurar o Streamlabs para você poder fazer uma live com qualidade num notebook fraco. Tem umas configurações específicas para você não engasgar, para não travar, para não ficar com a qualidade ruim a live, né? Porque se o notebook é fraco, se estiver todo topado, tudo no Ultra, ele não vai rodar. Então eu posso fazer isso no outro vídeo. Então fechou, pessoal. Tá aqui o vídeo para vocês, como configurar a placa, como configurar o som, que a maioria das pessoas sofre na parte de som. Espero que eu tenha ajudado vocês, pessoal. Se ajudei, deixa um likezinho, se inscreve no canal, deixa o sininho ativado. Aqui a gente tem lives, como eu falei, tem shorts com memes, tem cortes, tem gameplays e também tem informação, pessoal. Então além de se você além de ser um consumidor de games, ser um criador também, que quiser pegar umas dicas com o Jonah, se inscreve que vai ter sempre um videozinho ou outro sobre isso. Beleza, pessoal? Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo, fui!